Fotografada em Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro, a campanha da rede italiana de roupas Relish causou polêmica. As fotos veiculadas em outdoors nas cidades de Nápoles, Bolonha e Milão mostram duas mulheres sendo revistadas por policiais militares. Não bastasse a agressividade da abordagem, as imagens também têm conotação sexual. Para muita gente, é um retrato de como o mundo vê o Brasil e as brasileiras. Eles acabam achando que toda mulher brasileira é prostituta, né? A Prefeitura do Rio enviou uma nota de repúdio à empresa, mas nem se deu conta que a poucos metros de onde foram feitas as fotos, o apelo sexual associado à imagem da brasileira é ainda mais explícito. A venda de cartões postais com mulheres de biquíni foi proibida este ano no Rio, mas sem fiscalização, o comércio continua. Como é que vocês acham que a mulher é vista lá fora, a mulher brasileira? Vulgar. Gostosa, na verdade, né? Eu acho que como um objeto de consumo mesmo. Você vê que é sempre mulher de biquíni, mulher dançando, é o samba sempre, elas quase que peladas, né? Uma imagem que o próprio governo ajudou a construir. Durante muitos anos, a sensualidade da brasileira foi explorada em campanhas para atrair estrangeiros. Mas a estratégia se voltou contra o país. E por isso, o Ministério do Turismo ainda tenta consertar o erro do passado. Hoje é rigoroso com as empresas que associam a brasileira ao sexo. Ano passado, a Embratur, empresa brasileira de turismo, acusou a editora que publica esta revista de ofensa às mulheres. O Rio for Parias, ou Rio para Festeiros, é um guia de turismo escrito em inglês pelo brasileiro Cristiano Nogueira. Como o título sugere, é feito para estrangeiros que vêm à capital fluminense em busca de festas. Com uma linguagem informal, o autor classifica as brasileiras em 4 tipos e explica ao leitor a melhor forma de abordá-las. Neste artigo, este professor da PUC chama o guia de uma grande piada de mau gosto. Se coloca que a única interação possível que um estrangeiro pode ter com um ente feminino na cidade do Rio de Janeiro é o sexo, isso pode ofender muito. A Embratur recorreu à Procuradoria Regional Federal e o caso chegou à Justiça. Ele faz uma descrição dessas mulheres, né, dessas 4 categorias de mulheres, né, e ensina como se aproximar, se deve beijar logo, se aquela categoria ela está suscetível a ir logo ao motel. O autor da revista se defende. Cristiano Nogueira diz que a proposta era publicar um guia bem-humorado e, ao contrário do que sugere a Embratur, ele garante que a intenção nunca foi promover o turismo sexual. A ideia foi fazer o quê? Fazer um capítulo explicando essas diferenças culturais para, evitar problemas e, segundo, para você poder conhecer um brasileiro, né, ter um relacionamento com um brasileiro não pago. Mas, para o professor, ele exagerou. Ele quer ser engraçado, ele quer ser diferente, ele quer se contrapor aos guias convencionais e eu acho que ele erra a mão. O guia, em um determinado momento, diz que as mulheres brasileiras são uma máquina de sexo. Então, só essa expressão, acho que já demonstra claramente, né, o quanto é maltratada a mulher brasileira nessa revista. Cristiano diz que o professor e a procuradoria não traduziram o livro da forma correta, mas admite que o conteúdo tem sim uma conotação sexual. Eu acho que hoje em dia ninguém considera isso daí desrespeitoso, sabe? Ser chamado de bom de cama, tanto homem, antes era só os homens que adoravam esse título, né? Mas hoje em dia as popozudas se chamam de popozudas. A desembargadora que analisou o processo foi taxativa. Para ela, mais que um insulto, o livro rebaixa a mulher brasileira. É vulgarizado, não tem outros predicados, não tem outros detalhes, não há, enfim, absolutamente nada que disfarce o intuito dessa propaganda. A editora foi obrigada a retirar todos os exemplares de circulação. Para Cristiano, a Embratur poderia ter resolvido o caso longe dos tribunais. Poderiam ter tentado isso,
e falado, olha aqui, Cristiano, não gostamos do jeito que você tem um capítulo sobre namoro, ou não gostamos dessa figura, aqui não gostamos desses termos, que a gente quer que você troque isso daí. É uma censura, não existe outro termo para explicar o que a Embratur pediu. O professor também não acredita que proibir a circulação do livro seja a melhor saída. Leonardo Nami lembra que a editora publicou um conceito que o próprio brasileiro ajuda a disseminar. E é exatamente isso que precisa mudar. Proibir remonta a um autoritarismo que nunca deu certo. E a gente tem que parar de ficar ofendido dessa maneira, pelo menos, quando uma representação incomoda e parar para pensar qual é a nossa contribuição para que essas representações permaneçam. Mas para a justiça, num caso como esse, é punindo que se educa. Não é porque não se tem mais censura ou a lei de imprensa foi revogada que as pessoas possam pensar que podem dizer o que querem e fazer o que querem. A liberdade de expressão, que sempre deve ser respeitada, ela deve limitar, ela deve respeitar alguns limites, né, éticos, alguns limites de respeito às pessoas também. Essa mulher brasileira não é só isso. Ela é uma mulher inteligente, batalhadora, estudiosa, mulher dona de casa, que busca um trabalho para uma educação melhor para o seu filho. É um conhecimento como um todo, não só corpo, mas conhecimento também.